Chegando aqui nos exercícios sobre regra de 3 simples, nós temos aqui uma questão da VUNESP de 2023. E ela diz o seguinte, ó, se você viu uma questão muito grande, eu aconselho você ir logo para a parte principal da pergunta, né? Ela diz o seguinte, ó, aqui, ó, essa é a parte principal. Supondo que a população brasileira seja de 203 milhões de brasileiros, a defasagem no número de enfermeiros no Brasil, ó, essa palavrinha defasagem é só uma outra palavra para diferença, tá? O que está faltando, né? Defasagem é isso, déficit, está faltando alguma coisa, né? No número de enfermeiros do Brasil, segundo o ideal proposto pela OMS, é de aproximadamente. Então vamos descobrir aí qual é a proporção que está sendo colocada como sendo o ideal. No Brasil, uma pesquisa realizada pela Fiocruz, por iniciativa do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, revela que a proporção de enfermeiros para cada 100 mil habitantes é de 217. Certo? Então, ó, para cada 100 mil habitantes, vamos colocar aqui nossas grandezas, ó, habitantes e enfermeiros. Para cada 100 mil habitantes, vamos colocar aqui 100 mil com o seu número real, tá? Ó, 100 com 3 zeros, 100 mil habitantes, nós temos 217 enfermeiros. O ideal é que seja de 500 para cada 100 mil, tá vendo? Ó? Então, essa aqui é a atual, tá certo? Ó, uma pesquisa revela que para cada 100 mil nós temos 217. Só que o ideal era que fosse de 500 para cada 100 mil. Então, a gente vai marcar aqui também, ó, habitantes e enfermeiros, tá? Aqui, EFM. De um lado, a gente tem a realidade, né? A realidade está aqui, do lado esquerdo. E do lado direito é o ideal, né? Eu vou fazer aqui o ideal de azul, tá certo? Vou pegar aqui, ó. O ideal é que sejam 500 enfermeiros para cada 100 mil. Ó. 100 mil habitantes, 100 com 3 zeros. Tem que ter 500, certo? E a realidade está de 217 para cada 100 mil. Só que agora ele quer que você calcule para a total da população brasileira, que está ali de 203 milhões, tá? Então, ó, a gente vai fazer duas regrinhas de 3. Uma com o ideal e uma com a realidade. E aí, comparando as duas, é o que a gente vai saber da defasagem, né? A diferença do ideal para o real, tá? Para a realidade. Então, vamos lá, um de cada vez. Vamos começar com o ideal. Vou dar um zoom aqui, ó. Ele falou que são quantos? 203 milhões de habitantes no Brasil, né? Então, dando um zoom aqui, a gente vai colocar aqui, ó, 203 milhões. Os milhões, tá? São 6 zeros, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tenha medo de colocar esses zeros não, tá? Bom, se o ideal é de 500 para cada 100 mil, quantos enfermeiros, né? O ideal é para 203 milhões, que é a população brasileira, segundo essa questão. Ó, observa que a gente pode, ó, antes de comparar as grandezas aqui, ó, simplificar. Mesmo que elas virem de cabeça para baixo, a gente pode sim simplificar aqui a quantidade de zeros. Ó. Lembrando que tem que ser a mesma quantidade em cima e embaixo. Então, ó, o máximo que eu posso fazer aqui é cortar 5 zeros, porque o número de cima tem 5 e o de baixo tem essa quantidade para cortar. Não pode cortar mais do que isso. Do outro lado não tem como cortar nada, mas agora se pergunte, se eu tenho mais pessoas, né, ó, mais habitantes, então eu preciso de mais ou de menos enfermeiros? De mais enfermeiros, né? Então, ó, são diretamente proporcionais. Eu posso multiplicar do jeito que está aí, ó, multiplica cruzado e vamos ver que equação formou disso daí, ó. 1 vezes x é o próprio x, tá vendo, ó? E 203 com aquele zero, né? No caso, 2030 vezes 500, tá bom? A gente vai fazer essa continha aqui do lado, deixando os dois zeros ali por perto, tá? Eu vou, ó, esses dois zeros do 500 eu vou deixar aqui só para multiplicar 2030 vezes 5, tá bem? E os dois zeros vão ser garantidos ali do lado, ó. 5 vezes 0 é 5, 5 vezes 3 dá 15, vai 1. 5 vezes 0 é 0, tá? Calma, perdão, cuidado com isso aí, ó. 5 vezes 0 é 0, tá bem? Por isso ali, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15. Não se esqueça disso.
Só vou descer o 1. 5 vezes 2 vai dar 10. Agora eu pego esse número e coloco ele aqui, ó, no valor do meu x. Ó. 1, 0, 1, 5, 0. Então, nós temos aqui, ó, 1.015.000. Esse é o ideal, tá certo? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, ideal. Esse é o ideal garantido pela OMS, que tenha essa quantidade aqui para o Brasil, segundo os dados dessa questão, que são de 203 milhões de habitantes. Agora vamos fazer essa mesma regra de 3, só que agora para a realidade, né? Essa aí é o ideal. Nós vamos descobrir aqui como é que está acontecendo na realidade, usando os dados da questão. Vem um pouquinho mais para cá, ó. Vamos fazer aqui, ó, de caneta preta. Quantidade de habitantes do Brasil, ó, 203 milhões. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é proporcional aqui, ó, a quantidade X que a gente vai descobrir, ó, quantos enfermeiros aí proporcionalmente tem na realidade do Brasil. Vamos cortar aqui os 5 zeros, tá? Vou cortar aqui, ó, os 5 e aqui também vai cortar 5, tá certo? 5 zeros, 100 mil e corta os 5. E agora, como nós vimos aí no ideal, aqui também é diretamente proporcional, né? Mais habitantes, mais enfermeiros. Então, podemos multiplicar cruzado. 1 vezes x é x, tá? 1 vezes x. Eu só preciso agora multiplicar, ó, o meu 2030 por 217, tá? Você vai ver que já é menos, né? Lá era 500, aqui é 217. Então, vamos multiplicar, ó, 2030 vezes 217. Aqui não vai ter como deixar nenhum zero de lado, né? Vamos ter que multiplicar todo mundo. Mais um pouquinho de zoom aqui para a gente ver bem de perto. E vamos lá. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 3 dá 21. 7 vezes 0 é 0. Só vai descer o 2. 7 vezes 2 dá 14. Aconselho a você, ó, riscar um pouquinho aqui ó, o número que você subiu, que a gente vai multiplicar agora as dezenas, né? Ó. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 3, 1 vezes 0 e 1 vezes 2. E agora vezes 2, né? A centena. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 2 dá 4. Somando tudo, nós vamos ter aqui, ó, 0, 1, 5, 10, sobe 1, 2, 3, 4 e vai descer esse 4. Então, ó, para a realidade brasileira, segundo os dados aí da questão, nós temos 440.510. E o ideal está ali ó, do lado, ó, 1.015.000. Então, para a gente saber qual é a defasagem, né, a gente tem que aí subtrair esses dois valores, tá? A gente vai pegar aqui, ó, vou colocar aqui com a caneta laranja, 1.015.000, 3 zeros, menos o que está acontecendo na realidade, né? 440 e 510. Todo mundo um abaixo do outro. Unidade, dezena, centena, para não errar. 0 tira 0 fica 0. 0 tira 1, não tem como, né? Eu vou ter que cortar. Só que aí para cortar, né? Alguns gostam de fazer 1 para 10. Você pode fazer dessa forma também. Mas você também pode cortar. Eu vou cortar aqui ó, do 50 logo. Vai ficar 49 e aqui vai virar um 10, né? 10 tira 1 vai dar 9. 9 tira 5 fica um 4. 4 tira nada, continua sendo 4. E agora de novo, ó, 1 tira 4, não posso. Eu vou ter que cortar desse 10 aqui. Ele vai virar um 9 e aqui vai virar 11, tá certo? Então 11 tira 4 é 7. E 9 tira 4 fica 5. Então, essa é a nossa defasagem, ó, 574.490, né? Ó, respondendo aqui a questão é a letra D, que encaixa perfeitamente. Ó, 574.490 é a defasagem, ou seja, a diferença entre o ideal e a realidade. Vamos então para as questões de regra de 3 composta, né? Essa da FCC do ano de 2019, ela diz o seguinte: em um mutirão para a construção de casas sem pessoas, ó, você já tem aqui as grandezas, né? Ó, pessoas constroem 4 casas em 12 dias. Então vamos aqui montar a nossa regra de 3 composta. Organização é tudo, gente.
Vamos lá, ó. Pessoas. Você vai ter aí casas. E vai ter aqui os dias que essas pessoas constroem essas casas. Então, na primeira parte da questão, fala que são 100 pessoas construindo 4 casas em 12 dias. Se X denota o número de pessoas que constroem 6 casas, ó, então eu vou colocar o 6 aonde? Aqui, ó, embaixo aqui do 4, tá? Cada um na sua coluna, né? Cada um no seu quadrado. Em 8 dias, tá? 8 dias aqui, ó. Ele diz que representa em X pessoas. Ele quer saber quantas pessoas X ali vão ser capazes de fazer as 6 casas e agora em 8 dias, tá? Então, veja, o valor que está aqui com o X são das pessoas. Então, ele tem que ficar aqui isolado, ó, 100 sobre X, igual às outras duas frações sendo multiplicadas para que se torne uma regra de 3 simples. Só que antes de transpor essas frações para aqui para baixo, a gente vai ter que analisar o que é direto e o que é inverso, tá? Esquece agora os dias, vamos falar só das casas. Nós temos agora mais casas para construir. Se eu tenho mais casas para construir, eu vou precisar de mais ou de menos pessoas? A pergunta é sobre as pessoas, tá vendo? Ó? Em relação às casas, se tem mais casas, ó, setinha para cima, eu preciso de mais pessoas para resolver essa parada, né? Então, ó, mais pessoas. Regra 3, diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, a gente pode copiar e colar. Ó, 4 sobre 6, tá bom? Agora vamos em relação aos dias. Esquece aí a quantidade de casas, tá? Eu tenho menos dias para fazer o serviço. Menos dias, é um prazo mais curto, tá? Se eu tenho um prazo mais curto, falando das pessoas, vou precisar de mais gente ou de menos gente? Vou precisar de mais gente, né? Ó, os dias se encurtaram e as pessoas vão ter que ser mais, né? Ó, esquece aí agora as casas. Olha só agora os dias. Ó, os dias diminuíram. Então, se são menos dias, eu preciso de mais pessoas para dar conta do serviço, tá certo? Por isso, dias é uma grandeza inversamente proporcional e a gente coloca aqui, ó, de cabeça para baixo. Ó, o 8 em cima e o 12 embaixo, tá? Antes de sair multiplicando, vamos dar um zoom aqui e vamos tentar simplificar essas frações, ó. Eu vou simplificar aqui essa 4 sobre 6 dividindo na metade, ó, cortando aqui e dividindo na metade, vai ficar 2 em cima e 3 embaixo. Olha como os números ficam bem mais simples. Aqui o 8 e o 12, eu vou dividir logo por 4, tá? Pode ser por 2 se você quiser. Metade em cima, metade embaixo. Mas a gente pode dividir por 4, ó. Dividindo os 2 por 4. 8 dividido para 4 vai dar 2. E 12 dividido para 4 vai dar 3, ó. 2 terços também. Então, como ficou bem mais simples agora a questão. Vamos agora multiplicar, ó. Você tem aqui, ó, 100 sobre x é igual a 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 3 dá 9. Virou regra de 3 simples, tá vendo? Ó, duas frações iguais e diretamente proporcionais. Vamos lá, 4 vezes x vai dar 4x e 9 vezes 100 vai dar 900, tá? Para dividir agora é só passar o 4 dividindo, ó, 900 dividido por 4. Uma dica para você, ó, de divisão por 4, para a gente não ter que fazer agora a conta, é o seguinte: divide na metade e depois na metade de novo. Então, ó, qual a metade de 900? A metade de 900 é 450. Vai na metade de novo, vai dar 225. Então, a gente precisa de 225 o quê? Lembra o que era o x? 225 pessoas. Essa é a quantidade de pessoas que eu preciso para fazer esse servição aí, ó. Aumentar o número de casas, diminuir o prazo. Então, de 100 pessoas vai para 225. Alternativa letra D de dado. Tudo bem? Então, organize cada categoria em uma fração. Ó. Pessoas, casas e dias. Pega aí esse pessoas, destaca ele, coloca antes da igualdade. E com relação a esse que está destacado, você vai colocando se as outras frações são diretas ou inversamente proporcionais, que faz toda a diferença na hora da conta.